E eu quero falar hoje com os irmãos aqui sobre propósito. Nós sabemos, meus queridos, que tudo aquilo que acontece nas coisas de Deus, ele tudo tem um propósito. Ele veio desde o começo do mundo, né? Quando Deus criou o mundo, e ele tinha um propósito de gerar povo, né, para adorar depois a ele, adorar o filho dele. Então ele teve um propósito criou Adão, foi um propósito. Nós não podemos ser assim duvidar de que tudo que acontece é por um propósito. Então, desde o dia que eu soube que era para me trazer essa palavra de Deus desse dia, eu fui orar e Deus me colocou assim, fala em propósito. E daí propósito ele vem substantivo masculino, né? E ele traz sobre intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que busca alcançar. Desígnio é aquilo que a pessoa designa na sua mente e que quer alcançar na sua vida. E tudo vem a ser de propósito. Também a finalidade e o intuito de ter bons planos na vida. Então, Deus criou tudo com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, está em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vimos, meus queridos, aqui, quando Paulo estava escrevendo essa carta para os Romanos, ele colocando nesse versículo, que sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os propósitos de Deus são bons, eles não podem ser impedidos. Em Jeremias 1, 4 ao 8, ora, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus tinha um propósito, né, de salvar o povo que estava escravizado. Ele vinha de Jeremias, ele veio de um reinado de 4 reis bom, e ele entrou aonde ele passou o reinado dele de 38 a 40 anos, pegou mais 4 reis ruins. E Deus tinha um propósito, né, como ele tem até o dia de hoje, de salvar as pessoas, de tirar as pessoas do mau caminho, da mão do inimigo. Ele tinha o propósito de tirar o povo de Judá, que estava sendo escravizado. Então, Deus, sabendo que ele tinha condições. Então, eu quero dizer para vocês hoje aqui que Deus tem propósito também com alguém aqui nessa noite, que ainda não se realizou. Pode ser menino, pode ser pequeno menino, que não quer dizer que a pessoa seja recém-nascido, menino espiritualmente, que a recém está começando. Mas Deus tem um propósito na tua vida e ele vai se cumprir. Porque Deus é bem claro sobre isso. Porque quando Deus trouxe o seu filho para a salvação do pecado, quando ele mandou Jesus para que morresse na cruz, isto era um propósito que Deus tinha para salvar nós hoje. Aceitar ele como o único, suficiente Salvador e nós ter o direito da salvação. Isto Deus tinha esse propósito. E eu quero dizer para os irmãos aqui e amigos
que o propósito, Deus, quando ele tem um propósito, ele não muda. Ele, a não ser quando você realizar o propósito. Não tem como mudar. Porque se ele mudasse, meus queridos irmãos, eu creio assim, que quando o filho dele estava indo para a cruz, e sendo levado, açoitado, esse propósito de salvação que ele tinha com a nossa vida, ele tinha mudado. Porque ele não ia aguentar de deixar o seu filho morrer na cruz, se não fosse pelo um propósito que ele tinha feito. Então eu quero dizer para os irmãos que ele não muda. O propósito que ele tiver na tua vida, na minha vida, não tem, ou não vai mudar, a não ser que se cumpra. Então, nós vimos, meus queridos irmãos, que tudo o que se passa vem por intermédio de um propósito. 29, 11 diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, meus queridos irmãos, nós vimos, como eu disse, que o propósito de Deus, ele vai se cumprir. Vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na vida de cada um de vocês. Por causa que Deus não muda. Assim como ele não mudou com Jeremias, ele não mudou com Moisés, quando Moisés foi chamado também para passar o povo, para levar para a terra prometida. Ele chamou Moisés e ele capacitou Moisés, porque Moisés, quando ele chamou, Moisés disse que não tinha condições, por causa que ele era pesado de língua. E Deus capacitou ele, e ele levou o povo, ele não chegou lá por algum problema que deu, como os irmãos sabem, quem lê a Bíblia, que aconteceu que ele não chegou a entrar na terra prometida, mas ele teve o seu substituto, que estava junto com ele, foi quem passou com o povo para a terra prometida. Podemos confiar em Deus porque seu propósito é nos mostrar seu amor e perdão. Malaquias 3:10. Aqui Deus falou por intermédio de Malaquias dizendo assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos adevenha a maior abastança. Propósito de Deus. Deus fazendo um propósito, um pacto, dá para se dizer assim, um pacto comigo, contigo, que for fiel a Deus. Que pode questionar ele se ele não abrir as janelas do céu e não derramar as maiores bastanças. Então não tem o que nós dizer que não vai acontecer, porque acontece. Se eu estiver precisando de alguma coisa, eu me corrija e eu veja onde é que eu errei e ajeite, porque senão eu não posso me queixar de Deus, porque Deus, ele não é o culpado. Se nós sofrer alguma coisa, não é por culpa de Deus, porque ele deixou os mandamentos para que nós fizesse as coisas certas, para nós ter o direito de questionar com ele. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que todas as coisas, quando nós fizemos errado, ou alguém disse que nós fizemos errado, nós podemos questionar com eles, nós podemos criar recurso para entrar contra aquela decisão que nos prejudicou, porque se nós estiver certo, nós temos esse direito, nós podemos fazer. Muitas vezes é feito o recurso, entro com recurso e até que ganho, mas recursos errados, muitas vezes que não é aquele, não está certo naquilo ali. Mas e mentira, às vezes, muitas vezes, e fazendo errado, mas fazem, às vezes, ganho. Mas se for que a pessoa esteja certo, entra com recurso, a discussão dela, Deus se responsabiliza, por causa que está fazendo certo. Todos nós temos propósito para aquilo que
fazemos. Quando nossos propósitos são bons e de acordo com a vontade de Deus, Ele nos abençoa. Mas Deus frustra os maus propósitos. Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim, também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. Eu vou repetir ele de novo, bem pausadamente, para que os irmãos entendam. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, os bons, os que fazem as coisas certas. Deus livra. E reserva para o dia do juízo dos injustos que já estão sendo castigados. Então nós vimos, meus queridos irmãos, não tem o que nós questionar, que se nós fizermos as coisas erradas, nós não podemos se queixar de vir as coisas erradas para nós. Vai vir coisas erradas para nós se nós fizermos as coisas erradas. Agora, se nós fizermos as coisas certas, nós podemos levantar nossa cabeça e andar tranquilo. Pode passar por prova, sim, pode passar. Mas daí tu sabe que é uma prova. Porque a prova, quando ela vem para ti, tu já sabe. Eu sei quando vem a prova para mim. Eu sei. Eu vou pensar assim, não, isso é prova para ver se eu vou passar por ela. Por causa que a Bíblia diz para nós que Ele vai provar os seus escolhidos, os seus servos, como o ourives prova o ouro. O ouro, vocês sabem, meus queridos irmãos, como é que ele é provado? Ele é provado no fogo. A prata é provada no fogo, ela é tirada as impurezas no fogo. Então nós sabemos que nós vamos ser provados. Nós vamos ser provados como o ourives prova o ouro, para ver se é puro. Deus vai nos provar sim. Ele vai nos colocar no fogo muitas vezes. Mas nós sabemos que este fogo nós vamos passar. Porque a palavra diz que aquele que for justo, aquele que for fiel até o fim, ele pode passar por prova, mas ele vai ser mais do que vencedor se ele estiver em Cristo Jesus. Porque hoje nós temos que estar em Cristo Jesus, hoje mudou. Não é como o tempo de Jeremias, que lá atrás, né, ainda Jesus não tinha vindo, quando era esse tempo que ele passou. Mas Deus também tinha controle sobre o seu povo, sobre os seus escolhidos. Porque sempre teve alguém que era do lado de Deus. Teve os que eram do lado contrário, como tem até hoje, mas tinha os do lado de Deus. E Deus sabe, Ele vai passando a cada dia, né? Ele vai passando a peneira e vai trazendo aqueles que vão se consertando, aqueles que vão se ajeitando, que vão pegando o caminho. Deus vai trazendo, Ele vai trazendo para dentro da sua casa, do corpo, que é a igreja, e ali ele vai consertando, ele vai ajudando e vai aperfeiçoando. E a pessoa muda. Às vezes uma pessoa que para o mundo lá fora está, bem dizer, perdido, muitos dizem está perdido, e eu não aceito essa palavra perdida, porque perdida é só depois que morre. Enquanto não morrer, não é perdido, pastor Amós. Por causa que muitas pessoas já disseram, eu creio que disseram, até dos meus mesmos achavam que eu não tinha mais condições, que eu não tinha mais jeito. Mas um dia eu fui alcançado por esta palavra que hoje está sendo pregada aqui, e eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida e mudou a minha vida. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aquele que bebia, aquele que fumava, aquele que falava mal das pessoas, se sentia, porque não vamos mentir que nós nunca falemos bobagem, que nós nunca falemos coisas erradas, porque nós falemos, até mesmo se nós não se cuidar. Eu estava meditando hoje ainda que se nós não se cuidar depois que nós temos no caminho, ainda nós somos sujeitos a errar. Porque se nós estivermos junto com mais pessoas e as outras pessoas não sejam convertidas e começarem a falar alguma bobagem para fazer graça, se nós não vigiar, quando nós vimos, nós temos completando alguma coisa, nós temos fazendo alguma coisa para completar aquela que o outro disse. É verdade. A gente tem que dizer a verdade, porque a verdade nos liberta. Não adianta nós querer se esconder muitas vezes da verdade, porque a verdade ela é que liberta nós. E eu tenho nesses últimos dias, eu tenho agradecido muito a Deus, porque Deus tem falado, voltado a falar comigo, por causa que eu
logo que eu aceitei Jesus, Deus falava comigo cada seguido. Depois fica um tempo que fica meio que parado para ver o que é que a gente vai fazer. E agora, nesses últimos tempos, Deus tem falado comigo. Então, isso me alegra, por causa que eu sei que essa caminhada que eu estou fazendo, eu vou rumo ao céu. Essa caminhada aqui, ela nos gratifica, ela nos dá força, ânimo para andar. Não tem de idade, irmão Zeno. Não é por idade, a idade nós até temos muitos aqui, eu sei que se aposenta, né? Quando chega numa idade tem o direito, se aposenta, mas não é isso que vai parar. Vamos seguir, vamos trabalhar, vamos ganhar alma para o reino do Senhor. Aleluia, enquanto nós puder caminhar, enquanto nós puder conversar, nós temos que estar falando desse Cristo que foi o que nos libertou. Um dia eu estava pensando assim, a gente cansa, a gente não pode, muitas vezes assim, você sente cansado, você sente com a dor nas pernas, e eu vi num programa, eu vou falar aqui que eu vi num programa de televisão, uma mulher, uma guria, que era dentro de um cesto, que ela andava, caminhava, que ela não tinha as pernas dela eram tiradas assim, com esses manequins que tem nas lojas, assim, ela não tinha as pernas, não sei o que aconteceu, porque ela não disse o que tinha acontecido, mas ela pregava e ela pulava dentro daquele cesto que dava vontade de saltar para cima, pregando a palavra do Senhor e dizendo que Jesus salvava e que Jesus curava. Muitas vezes nós temos uma dor no joelho, uma dor na perna e achamos que temos que parar, que temos que ficar uns dias parados. Mas e ela que não tinha as duas pernas e pregava a palavra do Senhor. Nossos propósitos devem ser fazer a vontade de Deus. Efésios 1, 4 e 5. Como também os elege antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade. Nós vimos aqui, meus queridos irmãos, mais uma vez, ele nos afirmando daquilo que ele nos chamou, daquilo que ele nos elegeu. Diz no 5, né, assim, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade. Tudo que tiver na vontade do Senhor, que ele tiver na vontade dele, e ele coloca na nossa mente, e nós vamos fazendo dia após dia. Este estudo, meus queridos irmãos, ele poderia levar muito mais tempo, mas não é necessário. Ia deixar uma igreja que faz discípulos.